Esse programa tem o oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. É isso mesmo, estamos ao vivo, iniciando mais um programa Placar Esportivo. Muito boa noite, feriadão, Tiradentes, 21 de abril, você aí na sua casa, tranquilo, relaxado, e vai permitir com nós, com a graça de Deus, entrar dentro de vossa residência com muita alegria, alta astral, entretenimento esportivo, porque essa é a tônica do nosso programa. 18 horas 31 minutinhos dessa segunda, feriado que nada, vamos trabalhar, porque é assim que Deus nos oportuniza grandes coisas para poder levar até você muito, mas muito conteúdo, porque esse final de semana, meus amigos, é melhor parar de falar, apresentar nosso convidado, porque tem muita coisa pra gente falar. Ao meu lado hoje está ele, um comunicador jovem, um comunicador que fala o que pensa nas redes sociais, tem o seu recorte muito bacana, sabe escrever com maestria e outra, as suas colocações sobre o seu time do coração vai de encontro com o momento que vive o Goiás. Esse é Marcos Vinícius Gerê. Boa noite! Boa noite, Danilo, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem, Marcão? Prazer mais uma vez estar aqui com você aqui no Placar Esportivo e hoje tem muito assunto pra falar. Tem muita coisa quente. Os times goianos estão a todo vapor na Série B, na C e na D também, né? É verdade, muito conteúdo e também espalhados pelo mundo, ô Marcos, porque nós temos tênis, Fórmula 1 e a NBA pegando fogo. Um final de semana de feriado que nada, muita coisa aconteceu. A gente não parou, né? Nada. Porque a NBA à noite, a Fórmula 1 depois ali do almoço, então tem muita coisa pra gente comentar hoje. O esporte mundial. E nós temos que falar de mundial porque tem um Caldeirano também, campeão mundial. Campeão mundial, Hugo colocou a bandeira no lugar mais alto, algo inédito que nunca tinha acontecido antes. Só europeus e asiáticos tinham vencido, mas daqui a pouquinho nós vamos mostrar esse feito de Hugo Calderano. Produção, qual que é o quiz de hoje? Deixa eu saber. Ai, ai, ai. Qual será o novo treinador do Timão após saída de Ramon Dias? Tite, conversa bem caminhada, porém ele pediu para um tempo para pensar, Marcos. Fernando Diniz, que está desempregado, com trabalhos ruins à frente do Cruzeiro. Dorival Júnior, que teve uma passagem apagada pela seleção brasileira. Ou Luiz Castro, que deixou boa imagem quando esteve no Botafogo. Qual desses nomes você, se tivesse dinheiro e à frente do Corinthians, contrataria? Olha, Danilo, sem dúvida, se eu fosse corintiano, eu ia atrás do Tite e esqueceria todos os outros. É o que mais faz sentido, tem história dentro do clube, tem conquistas grandiosas, a torcida respeita, vai dar respaldo para a diretoria, então tudo isso é muito positivo para o Corinthians em termos de contratação do Tite. Ele é o grande nome. Por ter essa ligação já com o clube, então você iria de Tite? O Tite, sem dúvidas. E o que eu não iria de jeito nenhum é o Fernando Diniz, porque o estilo de jogo não casa de jeito nenhum com o elenco do Corinthians. E o Dorival, por ter trabalhado no rival São Paulo, seria um nome também que deixaria de lado, né? Eu até achei estranho que o São Paulo não demitiu o Zubeldia para contratar o Dorival. Porque o Dorival saiu do São Paulo para ir para a seleção. E agora o time está instável, seria comum demitir o Zubeldia que não está bem e contratar o Dorival. Agora eu não sei, talvez se o São Paulo demorar e o Corinthians não fechar com o Tite, pode ser que o Dorival vá para lá. É, isso mesmo, o programa está apenas começando. Mas vamos com Bruna Medeiros, porque ela traz detalhes que só ela vê sobre a bola laranja. E olha, lá no Texas, tem o número 30 do time de São Francisco, que viajou mais de 2.800 quilômetros, saiu de São Francisco e foi a Texas fazer isso aí. Veja. Boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Os playoffs finalmente começaram e eu tô aqui para contar tudo para vocês dos 8 jogos que tivemos nesse final de semana. Todos os times jogaram e eu vou contar pra É isso mesmo, Bruna Medeiros. Amanhã você vai contar tudinho pra gente. Tá ali, o OKC atropelou o Memphis, pra mim vai ser facilmente 4-0 aí. Os Nuggets com os Clippers, falamos aqui, né, Gerê? Pra mim vai ser um dos duelos mais equilibrados, porque o time dos Clippers é bom, o time dos Nuggets instável, sem treinador. Então, nesse quadrangular dos 4 ali, você vê OKC contra Nuggets ou OKC contra os Clippers? É muito difícil dizer, viu? Esse é um provável jogo 7, daqueles de terminar na última bola, porque são dois times bons, com jogadores assim que estão em grande fase
e que a bola pode cair para qualquer lado, Danilo. Eu apostaria no Nuggets. Nuggets contra o OKC ou o Memphis vai... Não, o OKC é certeza. Eles estão voando, né? Esse é o único que eu tenho certeza que já passou. Para mim, o OKC, Cavaliers e Celtics são os 3 que certamente estarão nas semifinais. Eu acredito que sim, é uma probabilidade muito alta dos 3 avançarem. Aqui embaixo, na outra possível semifinal, teremos o Timberwolves eliminando os Lakers ou o Stephen Curry eliminando os Rockets? O que você vê aqui entre Lakers e Timberwolves e Rockets e Warriors? Olha, existe uma provável chance do 7, que veio do play-in, o Golden State Warriors, eliminar o Houston Rockets, viu? Porque o Houston Rockets tem um ataque muito instável, eles não conseguem manter um equilíbrio ofensivo durante as partidas e nós já vimos que eles têm tanto o Curry quanto o Butler em boa fase, então vai ser difícil. Agora o Lakers, eu acho que o Lakers ainda consegue virar. Você acredita? Acredito. Lá em cima, os Cavaliers venceu os Heat no primeiro duelo, lá em Cleveland. Os Pacers venceu os Bucks. E ali embaixo, os Knicks ganhou do Detroit facilmente. E o Celtics atropelou lá na Flórida o Orlando Magic. Agora vai para 2 jogos em Boston. Os Celtics, atuais campeões, pode ter facilidade em enfrentar os Knicks na semifinal? Eu acho que o Celtics é um dos times que já passou, que já está garantido. Agora, Knicks e Pistons, eu esperaria um pouco mais. Para mim também é um jogo muito equilibrado. O primeiro jogo foi muito bom. O Pistons não conseguiu levar a partida até o final, mas é um jogo que eu acredito que nós vamos ter ali um 4-2, às vezes até um 4-3 nessa série. Tá aí, esse é Marcos Vinícius Gerê, são os jogos da NBA. Daqui a pouquinho teremos lá no Madison Square Garden, em Nova York, Knicks contra os Pistons. E olha só, hein, também às 23 horas, lá na Ball Arena, no Colorado, o time dos Nuggets recebendo os Los Angeles Clippers contra Harden e Nikola Jokic. Pode acompanhar esses joguinhos daqui a pouquinho. Verdade, produção. Na última sexta-feira, no feriado ali, na véspera dele, nós tivemos aqui que deu green, né? As nossas dicas. Põe na tela aí, produção, deixa eu ver. Tá aí, ó, as dicas do Dedê, rapaz. Olha, na semana passada foi o terceiro green. Deu também, né? Deu, olha lá. Nós colocamos o Barcelona, que venceu com dificuldade o Rafinha no final de semana. No Campeonato Alemão, o Bayern fez 4-0 no time do Heidenheim fora de casa. No Campeonato Inglês, colocamos mais 2,5, o Arsenal fez 4, e aqui o Olympique de Lyon contra o Saint-Étienne, ambos marcas, foi 2-1 pro Saint-Étienne. Aí, ó, bilhetinho batido. Você sabe que todo dia que nós pegamos as dicas do Dedê e dá certo. Tá dando certo, viu? Muito green aí, o pessoal tem que aproveitar. E você que está acompanhando o programa, no finalzinho, daqui a pouquinho, nós vamos trazer as dicas de hoje. Olha só, hein? E tá, ó, bem estudada. E quem sabe você pode aproveitar aí lá na Leaderbet e aproveitar essas dicas do Dedê. Tá dando certo, por que não? Pega aí o embalo e, ó, coloca um dinheirinho no seu bolso. Eu vou para um rápido intervalo. Pode marcar aí, serão 2 minutinhos apenas. E na volta, vamos discorrer tudo do Brasileirão Séries A, B, C e D. Como chega o Goiás para a grande decisão da Copa Verde? Daqui a pouquinho eu te conto. Até já. No final de semana também tivemos Brasileirão da Série D. Deixa eu ver como foram os clubes goianos. Goiatuba perdeu em casa lá no Divino Garcia Rosa 3-1 para a Inter de Limeira. O Goianese perdeu em casa para o Ceilândia 2-1. O Capital perdeu em casa para a Aparecidense de 1-0. E o Goiânia, porque isso, os mandantes foram péssimos. Perdeu pelo Verdense de 1-0. Só a Cidinha que foi bem nos times goianos, ô Marcos. Pois é, os goianos já começaram em uma fase complicada, principalmente o Goiatuba, né, que deu o azar de cair no grupo onde tem os paulistas. E aí a gente viu que a Inter de Limeira é muito forte, o Goiatuba, infelizmente, já começou muito mal. Me surpreendeu muito o Goiânia, que renovou todo o elenco para disputar a Série D e teve uma questão ainda de expulsão ainda de jogador e perdeu para a Luverdense. Mas o grande destaque é a Aparecidense, que caiu da C
e precisa voltar. Então, nada melhor do que começar vencendo. Você falou em Série C, certo? Certo. Então, o Anápolis entrou em campo dentro de casa, no Jonas Duarte, onde tinha vencido o Vila Nova. Na última vez que lá pisou, rapaz, dessa vez recebeu o Ituano, que desceu da Série B, e com esse golaço no primeiro tempo, o Ituano já saía vencendo. E no decorrer da partida, o time do interior de São Paulo foi segurando e saiu daqui com os 3 pontos que podem ser prejudiciais na sequência da competição para a equipe do Anápolis, não, Marcos? Pode ser muito, mas também nós temos que falar de um erro absurdo da arbitragem que anulou um gol do Anápolis totalmente legítimo. Foi mesmo. Então, assim, é um problema que os goianos geralmente sofrem quando disputa competição nacional. O Goiás já foi vítima, o Atlético, o Vila. Então, agora o Anápolis está sendo vítima dessa questão da arbitragem, favorecendo o time de São Paulo. Porque aquele gol anulado daquela maneira é algo ridículo, Danilo. Foi ridículo mesmo. A arbitragem prejudicou a equipe do Anápolis. Mas tem Série C hoje, né, produção? E a Líderbet não é só de Série A, Liga da Europa, Champions League, não. Você pode acessar o QR Code aqui ao lado e desfrutar das odds de ABC de Natal. Ai, ABC. E contra o CSA, o time do Igor Magalhães, que empatou na estreia contra a equipe do Anápolis. A odd para o ABC 2,11 em casa, para o CSA 3,55 fora de casa, lá no Frasqueirão. E o empate entre ambos, 2,82. Você pode aí entrar com o seu QR Code, o celularzinho aqui, ó. Você já vai direto lá para a Líderbet e poder desfrutar na casa 100% regulamentada e com as melhores odds do mercado. Saindo da C, nós vamos para Série B. Lá, ontem no Estádio Independência, tivemos uma modificação tática, técnica no primeiro tempo e o Wagner Mancini forneceu 45 minutos de avanço para o bom time do América, que já não perde há 34 jogos jogando aí no Estádio Independência. E com um gol de pênalti do bom jogador Miguelito, o Goiás caiu e quebrou a invencibilidade de Wagner Mancini. Resultado justo? O resultado é justo pelo que o América fez em campo e o Goiás deixou de fazer. E o maior problema do Goiás nesse jogo, para mim, foi o meio-campo, escalado pelo Wagner Mancini. Ele manteve Marcão e Gava, que para mim estão muito mal já há algum tempo, e ainda trouxe o menino Lucas para estrear fora de casa contra um grande time. Basicamente colocou ele na fogueira. E nós temos um problema que o Marcão, ele foi o principal responsável por esse pênalti. Uma atuação dele totalmente ridícula lá em Minas Gerais. E o Gava, que é o rei da lentidão. Parece o cruzamento de uma lesma com a tartaruga. Ele trava totalmente o meio-campo do Goiás, não consegue fazer com que o time crie na frente e isso atrapalha muito o Goiás, Danilo. Então o Goiás perdeu para o América, principalmente por uma questão do meio-campo que estava muito mal, todos 3 muito abaixo. Gava, Marcão e o menino Lucas Rodrigues, Lucas Rodrigues, Lucas né? Rodrigues. Entraram e não conseguiram suprir como vinha jogando tão bem o Goiás. E Wagner Mancini, até na entrevista coletiva, fala sobre isso. Coloca parte dessa derrota como parcela de culpa, chamando as responsabilidades para si. Veja aí. A gente sabia que ia enfrentar uma equipe que também é candidata ao acesso e que seria um jogo difícil. O nosso primeiro tempo não foi um bom primeiro tempo, foi muito abaixo daquilo que a gente vinha apresentando nesses últimos jogos. De uma forma coletiva, a gente perdeu e deu muito espaço ao América, que soube aproveitar, que fez um gol de pênalti no começo da partida. E aí, já na segunda etapa, não. O Goiás melhorou, veio mais estruturado, mais organizado, teve algumas boas oportunidades, assim como o América teve. Acho que foi um jogo agradável de se assistir, mas a gente tem que fazer ajustes para que o Goiás possa ser um time ainda mais competitivo na Série B. Temos que fazer certos ajustes para sermos mais competitivos. E essa competitividade, vamos ver na quarta-feira, em que o torcedor já comprou mais de 16 mil ingressos para comparecer no estádio Serra Dourada, diante do Paysandu, Marcos? É o que esperamos, Danilo, principalmente se nós pararmos para pensar que enfrentamos times que estão no topo da tabela. O Vila Nova, nós enfrentamos agora o América. E agora, na final, nós temos um time que está na parte inferior da tabela, que é o Paysandu, está brigando contra o rebaixamento. Então, assim, nós vamos enfrentar um time mais fraco e nós temos que se impor. O Goiás precisa se impor em campo e mostrar quem é o grande time da competição. Então, o Wagner Mancini tem uma tarefa difícil
e que eu acredito que ele é capaz de desempenhar um bom plano de jogo para que o Goiás possa vencer a Copa Verde. Afinal de contas, Danilo, essa vitória na Copa Verde ela é fundamental, porque senão o Goiás vai ficar 2 anos longe da Copa do Brasil. Ai, 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 fundamental. Deixa eu ver os próximos confrontos do Verdão. Quarta-feira, às 21 horas, o Serra vai parar, vai lotar de torcedor esmeraldino, tudo verde no Serra Dourada. Às 21 horas, Goiás e Paysandu. Depois, o Goiás, na próxima segunda, visita Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz, aonde enfrenta o fraco Botafogo de Ribeirão Preto. Depois, recebe Jair Ventura com o Avaí e o Coritiba, o time do Coxa Branca em Goiânia. E depois, novamente, o encontro, mas dessa vez pela Série B contra o Paysandu em Belém. Um calendário que, tirando a Série B, quarta-feira é o foco total no título e depois vamos pensar nos jogos seguintes? É assim que tem que pensar? Tem que pensar nos jogos seguintes, sim, até porque, assim, eu falei aqui, essa questão de ganhar a Copa Verde é importante para disputar a Série D, a Copa do Brasil, mas é importante para o Goiás subir para a Série A. O Goiás precisa focar na Série A, o Goiás precisa continuar no topo de cima da tabela para poder, enfim, voltar à Série A, que é o seu verdadeiro lugar. E por falar em Série B, está acontecendo lá em Manaus, nesse exato momento, Amazonas e Avaí. O time do Jair Ventura, rapaz, fazendo 2-0. Põe na tela os gols, produção. Deixa eu ver aí. Aleph Manga faz o primeiro. Olha lá, o goleirão sai jogando meio que errado. Tá vencendo por 2-0. Jogo esse que tá no intervalo. E o Avaí, com esse triunfo, ele tá indo pra, deixa eu ver que posição aqui, ó. 4º lugar, roubando a vaga do Vila Nova, com 8 pontos ganho. Em 12 disputados, ainda não sabe o que é derrota. Eu falei em Vila Nova, né? Esse sim, deu alegria pro seu torcedor, voltou ao estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, um gramado revitalizado, um tapete, diga-se de passagem, gramas King Grass, um dos nossos patrocinadores aqui que forneceu toda a grama do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e o torcedor se fez presente e o Tigrão começou como terminou a temporada passada no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, vencendo, Marcos. Vitória importante para o Vila Nova, dentro de casa, precisava confirmar isso para continuar na parte de cima da tabela, né? Afinal de contas, nós falamos aqui, Danilo, 2 semanas atrás, que os 3 times goianos têm chance de brigar pelo acesso. Então, nós já estamos vendo pelo menos 2 deles já na parte de cima da tabela. Agora, falta o Atlético ganhar e chegar para também começar essa briga aí pelo acesso à Série A. O Vila Nova que no ano passado ele terminou perdendo. Eu disse que começou como terminou ano passado, ele perde pro Ituano e Coritiba foram as únicas derrotas que o Vila teve no Oba. Jogar dentro desse estádio é uma fortaleza que o Vila sabe usar bem esse campo? Sem dúvida, jogar em casa, Danilo, na maioria das vezes, o time da casa, ele é o favorito para vencer. Principalmente quando ele tem uma qualidade maior que o seu adversário. É por isso que eu falo sobre a questão de imposição. O Vila conseguiu se impor diante de um time enfraquecido do Botafogo de São Paulo. Então isso é muito bom. Quando você joga em casa, tem o apoio da torcida e tem um time melhor, costumeiramente você vai vencer o seu adversário. Então vamos ver o que disse o treinador campeão goiano Rafael Lacerda após o confronto diante do Botafogo. Põe na tela. Boa noite. Importante a vitória, importante o volume que a gente teve ofensivo. Com todo respeito ao nosso adversário, que é uma grande equipe, uma equipe paulista que tem um trabalho do Márcio, que já vem lá da Série B do ano passado. Então, a gente sabia da dificuldade que ia ser. O primeiro tempo, talvez o melhor primeiro tempo nosso na temporada, com muito volume ofensivo. Era para nós termos feito 1-0 com menos de 2 minutos de jogo, 2 chances claras de gols. Mas o atleta acontece, vai errar. Tivemos muitas finalizações. Importante foi a vitória, importante que a gente volta para o Oba, consegue essa nossa primeira vitória e agora é recuperar os atletas para pensar na Chapecoense. Um primeiro tempo bom, produção ofensiva em dia, o Vila Nova fez 5 gols em 4 jogos, o Tigrão tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, está na 5ª colocação momentaneamente porque o Avaí está vencendo o Amazonas. Os próximos confrontos, como ele disse, a Chapecoense já na sexta-feira às 21 horas. A Chape venceu o Paysandu e venceu o Atlético, vem de 2 vitórias consecutivas, está ali beliscando as posições cimeiras também. Vem a Goiânia, depois o Vila para o Campeonato Brasileiro Série B e viaja já para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil, fica por lá já para enfrentar na terça-feira o Atlético, depois visita Belém, onde enfrenta o Remo e só volta a Goiânia para enfrentar um dos líderes do Brasileirão, o Atlético Paranaense. Sequência difícil do Tigrão, hein, ô Marcos? Sequência difícil, nós podemos dizer que desses 5 jogos aí,
o mais tranquilo seria contra o Atlético, que mais quer um jogo fora de casa. Então o Vila tem uma sequência aí para se confirmar, de fato, como um time que quer brigar pelo acesso à Série A finalmente. Então isso é importante, se dar bem nesses jogos aí. É importante pro Tigrão, hein? Só jogos duríssimos. O Atlético Goianiense mira a reação diante do Cuiabá para a sequência dentro da Série B. Vai receber nesta terça-feira, no estádio Antônio Ascioli, a equipe Cuiabá. Opa, é do Cuiabá, que chegou a liderar o campeonato e, em caso de triunfo, pode estar dentro do G4 novamente. O treinador Cláudio Tencati, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a entrevista dele, reuniu os jogadores, cobrou, e o próprio Adson Batista, depois do jogo lá contra a Ferroviária, questionou a atitude dos jogadores. Disseram que eles foram muito morosos, não gostou do que viu. E de fato não se deve gostar do que viu, porque a atitude em campo do Atlético contra a Ferroviária e também no jogo anterior contra o Botafogo foi muito ruim. Nós vimos o Atlético muito abaixo daquilo que se espera. Então o Atlético precisa melhorar, porque nós estamos vendo aí muitos times que já estão pontuando acima do Atlético nessa briga pelo acesso. Então tem muita briga por essa vaga. Se ficar para trás, ele vai ter que comer muita grama para chegar na reta final e poder ainda estar vivo nessa briga. Vamos ver então o que disse Cláudio Tencati na antevisão desse grande confronto de amanhã diante do Cuiabá. Põe na tela. Vencer é importante e ter uma grande apresentação da mesma forma também, mas vencer nesse momento ele é importante. Então, e num concorrente direto. A gente tinha uma expectativa diferente dos 2 jogos fora, era de trazer 4 pontos na pior das hipóteses. Não foi o que ocorreu, então sabemos que estamos devendo, temos consciência disso. Então precisamos agora retomar a caminhada. É início de competição, é início, mas não podemos deixar os adversários se distanciando. É claro que a gente também pode fazer daqui a pouco, porque não 3 vitórias seguidas, a gente pode embalar para uma sequência de vitórias e mudar totalmente o quadro. Futebol tudo é possível, desde que o teu desejo ele faça dentro de campo as coisas acontecerem. Então é isso que eu tenho falado para os atletas. Não é só falar, é ter atitude dentro do campo e realizar e fazer. Então, claro, diante do Cuiabá, é isso que eu espero, que o time reaja, tenha um comportamento completamente diferente, que seja o Atlético a partir dos 30 minutos diante do Atlético aqui e mantenha aquela ideia, ou uma grande parte do Botafogo também, do jogo, que foi um time competitivo, propositivo, construiu bastante, teve situações de finalização, então é isso que a gente quer da equipe também, né? E isso que a gente quer trazer para o torcedor. Que o torcedor acredite, que vá para campo, nos apoie, é um início de competição, eu sei que ele está na dúvida ainda, está com receio, porque tinha uma expectativa, freou em função dessa derrota que nós tivemos lá para a Ferroviária, que eu considero uma boa equipe também Ferroviária, então fomos surpreendidos, mas agora a gente tem que reagir, isso é o mais importante. Então peço essa confiança para o torcedor e que ele vá para campo e nos apoie. Essa confiança que ele pede para o torcedor, será que eles já começaram a desconfiar? Não está muito cedo, não? Porque o Atlético fez uma partida ruim diante do Ferroviário, é verdade. Tanto que o seu treinador cobra os 30 minutos em seguida do primeiro tempo até o final contra o Atlético e parte do jogo contra o Botafogo. É esse Atlético que vai estar em campo amanhã, Marcos? O que estamos falando aqui, Danilo, são de partes de jogos. O que o Atlético precisa é de consistência em um jogo só. Porque contra o Atlético começou muito mal e aí terminou bem. Aí contra o Botafogo também teve um período do jogo em que não estava bem. Depois ainda conseguiu reverter a situação. Contra a Ferroviária não jogou bem hora nenhuma. E nós sabemos que o time comandado pelo Adson Batista costuma mandar técnicos embora. Eles não têm paciência. Se o Tencati não conseguir resolver essa questão da inconsistência do time, existe a possibilidade do Adson trocar o comando técnico. É isso mesmo! Em falar nisso, o Atlético enfrenta o Cuiabá. Deixa eu ver os próximos confrontos antes, produção das odds, por gentileza, do Dragão. O Atlético enfrenta o Cuiabá nesta terça-feira à noite, em jogo que encerra a 4ª rodada. Depois ele visita o péssimo time do Amazonas, recebe o Grêmio Novo Horizontino, visita Florianópolis, onde enfrenta o Avaí, e recebe o Remo. São 15 pontos, desses 15, 9 em casa, e frequentemente o Amazonas, por ser um dos piores times, o Atlético pode se considerar em casa lá também em Manaus. 12 de 15, é possível? Eu acho que não, porque os 3 jogos em casa são difíceis, né? É o Cuiabá, o Novo Horizontino e o Remo não tá mal, não. Começou melhor que o seu time rival, o Paysandu.
Então, assim, são 3 jogos difíceis. O jogo fácil aí é contra o Amazonas. E eles têm que ganhar de todo jeito, porque todo mundo tá batendo no Amazonas. Tá mesmo. E falar nisso, a Leaderbet tem as odds já para você a partir de amanhã ou a partir de agora entrar e fazer e aproveitar as grandes odds que só a Leaderbet tem. Aproxime o seu QR Code desse aqui, ó, seu celular desse QR Code aqui ao lado e as odds são o seguinte: 1,96 pro Dragão, pro Cuiabá 4,32 e pro empate entre ambos 3,14. Mas claro que amanhã vai ter as dicas do Dedê e daqui a pouquinho tem mais dicas. Estamos numa semana boa, hein? Semanas de green aqui no nosso programa Placar Esportivo. Então, aproveita, não deixe de registrar na Leaderbet, a casa de apostas 100% regulamentada e que você pode desfrutar de jogos incríveis que só a Leaderbet tem para você. Já que estamos falando de Série B, produção, não teve só o Vila e o Goiás em campo, teve mais bolas na rede. Põe aí. E vamos de Série B do Brasileirão no final de... Esse quebrou a invencibilidade do CRB jogando em casa. Será que o Atlético vai ter uma vaga garantida nessa Série B, Marco? Eu acredito que tem a possibilidade porque é o time mais forte, é o time que não devia ter caído, por ser um time que constantemente, nos últimos anos, disputou Libertadores e disputou muito bem, caiu para a Série B e... hoje é o grande favorito para poder subir de novo para a Série A. Eu acredito que desde o início da competição eu apostaria no Atlético para subir garantido e outras 3 vagas disponíveis aí. Sabe o que você apostaria e não teria erro nenhum? Há mais de 40 anos, a Papelaria Tributária é referência no nosso mercado goiano. Com lojas em Goiânia e Anápolis, ela tem credenciais, tem confiabilidade do nosso amigo telespectador. Você de casa, com certeza, já ouviu, aonde cada um tem o seu papel. E lá, a bola da vez é os universitários. Deixa eu ver. A chamada agora é para os universitários. A Papelaria Tributária faz a grande promoção de volta às aulas dos universitários. Todo material técnico-científico para os universitários com preços incríveis. Esquadros, escalímetros, pranchetas, réguas, compassos, mochilas, papéis e muito mais. Volta às aulas dos universitários é na Papelaria Tributária. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Onde cada um tem o seu papel, Papelaria Tributária, são 40 anos sendo referência e com credibilidade. Um abraço ao seu Juarez, a Janaína, ao seu Enio, toda a equipe, ao Fábio. Como é bom, como eu me sinto em casa dentro da Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E com o oferecimento de uma loja que tem mais de 40 anos no mercado, tá indo pro 41º. E aí, referência? Por que não chamar os gols da Série A? Põe na tela. O Corinthians abriu a rodada do fim de semana com vitória em casa, jogando na Neo... Foram os gols trazidos por Ana Maria. Muito obrigado, Aninha. E os confrontos, né? A classificação tá o seguinte: depois de 15 pontos disputados, vemos o Abel Ferreira com seu Palmeiras com 13, o Flamengo com 11, Fluminense 10 e Red Bull Bragantino que venceu o Cruzeiro com Gabigol no banco e também o Dudu 10 pontos. Podemos dizer, Marcos, que a briga pelo título ficará entre Palmeiras e Felipe Luiz do Flamengo? Eu acredito que são os 2 times com maior potencial e outros que poderiam brigar começaram bem abaixo. Então nós temos aqui o Palmeiras já despontando como favorito, a ver como vai ser o Palmeiras pós a saída do Estevão, que ele é o principal o criador de jogadas do Palmeiras. Sem ele, como é que o Abel vai resolver esse problema? E o Palmeiras e o Flamengo também tem um Mundial de Clubes que vai acontecer em junho a julho. Então isso pode, essa gordurinha, entre aspas, que eles estão colecionando no Brasileirão, pode ser válida para quando estiverem no Mundial? O Brasileirão vai parar, na verdade, não vai meio que tanto afetar, mas vai ter as rodadas antes do Mundial e rodadas pós-Mundial. Mas até onde eles vão no Mundial? Se eles não avançarem tanto, vai ter alguns dias só 3 de descanso. joguinhos e tá feito, né? Pois é, então se não avançarem as fases seguintes do Mundial, provavelmente vai ter 1 ou 2 semanas de descanso para poder voltar ativa novamente. E o Palmeiras sem o Estevão vai ser diferente, hein? É muito diferente porque ele é craque, Danilo. É, craque! Hoje tem jogos, produtos, tem tanto da Série A quanto da Série B, mas na Leaderbet você pode aproveitar aproximando o seu celular desse QR Code ao lado e o Bahia e Ceará, grande clássico do Nordeste. Bahia que vem tentando se reabilitar da derrota sofrida pelo Cruzeiro com odd de 1,69. Já o Ceará, que tem Pedro Raul em evidência, pagando 5,8. Olha aí, hein? Fica ligado nessa odd, hein? Cuidado com o Ceará. E 3,68 para o empate. E também tem Série B. Remo e Curitiba entra em campo. Olha só, hein?
lá em Belém, com mais de 20 mil torcedores lotando lá o estádio Mangueirão, pagando 2,33 pro time do Remo, pro Coritiba 3,57. Que é isso, é a Líderbet, tá, hein? E 2,86 para o empate. São os jogos de hoje, tanto na Série A como na Série B, que você pode acompanhar. Já que estou falando mais o Marcos de credenciais, de confiabilidade, Hugo Calderano venceu e escreveu o nome dele na história. Ele nunca havia um latino ou um outro que não fosse europeu e muito menos asiático que vencesse a Copa do Mundo de tênis de mesa. E ontem o Hugo Calderano deu show, deu aula, enfrentou o número 1 do mundo, o atual campeão, lá em Macau e venceu e colocou a nossa bandeira, Marcos, no topo mais alto do mundo, levando o tênis de mesa, falando que é nosso, é o esporte de Hugo Calderano, campeão do mundo. O tênis de mesa, como é popularmente conhecido no Brasil, ping-pong, é muito bom desde os tempos em que a gente acompanhava o Oyama jogando. E o Calderano é cria disso, desse legado que o Oyama construiu e agora ele levando a um novo patamar. Porque antes nenhum americano, nenhum norte-americano teria conseguido isso. Nós estamos falando de uma potência olímpica. Aí vem um brasileiro e conquista o campeonato mundial na China, enfrentando 3 argentinos nas quartas, 3 chineses nas quartas, na semi e na final. O número 3, o número 2 e o número 1 do mundo. Ele é um grande showman do tênis de mesa e agora é um grande campeão também. E o que você falou é interessante. Ele eliminou o terceiro, o número 3, eliminou o número 2 e na final enfrentou o atual número 1. Ou seja, ele passou por várias dificuldades para ser campeão com méritos. Então ele chegou e foi só com o esforço dele, rompendo as barreiras, aonde a China tem essa força total e domina. Nas últimas 12 edições, ganhou 11. O último que não era chinês e ganhou foi um alemão em 2017. Então nós temos o Calderano extrapolando qualquer estatística possível, ganhando dos 3 melhores do mundo dentro da China contra toda a torcida e tudo. E foi muito bom o jeito que ele ganhou. Nós, sem dúvidas, brasileiros, estamos muito orgulhosos do Calderano. Sem sombra de dúvidas, parabéns, Hugo Calderano! Você honrou a bandeira do Brasil. Que vitória maiúscula, parabéns. Parabéns também ao Grêmio, que anunciou agora há pouco, depois de 20 anos, um treinador que regressa a casa onde foi feliz. Mano Menezes, que deixou o Fluminense após a primeira rodada para a entrada do Renato Gaúcho, faz o sentido inverso. O Renato, que esteve no Grêmio ano passado, deixou o espaço aberto para Mano Menezes e é o novo treinador do Grêmio. Foi uma boa contratação? Eu acredito que para a questão de padrão tático, o Mano seja muito bom. Eu não entendia o que o Grêmio queria desde o começo do ano. Porque na hora de negociar o novo treinador, eles estavam negociando com o Caixinha, mas o Caixinha fechou com o Santos. Aí foi na Argentina buscar o Gustavo e ele não deu muito certo. Agora demite ele e traz o Mano Menezes. São 3 treinadores de características totalmente diferentes. Afinal, o Grêmio não tem convicção daquilo que ele quer. Para a questão de padrão tático, talvez resolva. Mas e a técnica do elenco? Como vai resolver? É isso mesmo. Eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos juntos lá para a Arábia, onde Oscar Piastri venceu e assumiu a liderança da Fórmula 1. Também vou te levar junto para a Europa, os gols e muito mais programa te esperando. 2 minutinhos e eu já estou de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo para te levar ao mundo da internet. E com qualidade, viu? Porque a Nova Ink tem produto te esperando. E com preço, pequenininho. Você está vendo na tela a loja da Nova Ink. Sabe o que você tem que fazer já? De cara, pega o telefone 629-8405-5819. É o número que vai te levar à acessibilidade de produtos de qualidade, confiança, como tudo que você está vendo que tem a Nova Ink. E te digo mais, esse produto que está aqui nos nossos estúdios é um mini CPU Intel Core i5 de 7ª geração, HD SSD de 240 GB, 8 GB de memória RAM. Que isso, meu? Wi-Fi, monitor 19 polegadas, a base ajustável, ou na horizontal ou na vertical, vem com teclado e mouse e o melhor, gente, lá dividindo em 10 pagamentos.
Preço, ó, pequenininho que cabe no seu bolso. Lá você encontra toner, impressoras, olha, de tudo. Além disso, você pode entrar em contato e falar, rapaz, eu quero aquele monitor que eu vi lá, ó, teclado. Cadê o mouse, hein? O mouse tá por aqui, hein? Você pode usar, ó, e essa base aqui ainda, ó, com anteninha Wi-Fi. Gente, é incrível. E eu não ia estar te levando ao mundo da internet se o produto fosse ruim, não. Acredite, tem qualidade, tem confiança e tem a credibilidade lá do Flávio, da Nova Inc. Entre aí, anotou o número? 629-8405-5819. Com oferecimento de Nova Inc., vamos juntos navegar no mundo dos gols da Europa? Põe aqui que eu quero ver. O Arsenal aplicou um chocolate e adiou o título. Meus amigos, em Portugal, 72 pontos para Benfica, 72 para o Sporting, como vimos aí de Victor Gyökeres. Já na Itália, 71 pontos para Inter, 71 para Napoli. Olha só, hein, tá bem acirrada. E na Espanha, Marcos, o Barcelona venceu nos minutos finais, abriu 4 de vantagem, mas daqui uns dias teremos esse grande duelo entre Barcelona e Real na Catalunha. Esse jogo vai ser primordial para o Real Madrid ainda tentar aspirar uma oportunidade de ser campeão. Lembrando, Danilo, que na Espanha o desempate é o saldo de gols. Então, provavelmente, o Real Madrid vai ter que ganhar 2 jogos a mais que o Barcelona para poder ter chance de ser campeão. É, isso mesmo. Já os campeonatos europeus estão chegando na sua reta final. E agora à tarde, o Nottingham Forest venceu, chegou à 3ª posição da Premier League e está na fase de grupos que vai para a Champions League na próxima temporada, hein? Incrível. 2-1 e o brasileiro Richarlison diminuiu para o Tottenham, que está na 16ª colocação. Não está nada fácil e não teve jogos pelo Campeonato Italiano, mas como disse, a Inter e a Napoli, 71 pontos, ó, estão parelhos, restando apenas 5 rodadas para o final. Agora sim, esse aqui, hein? Desde 2010 não tínhamos um australiano no topo do mundo. Calma, Danilo, foi apenas a 5ª etapa, mas Piastri já venceu 3 delas. Veja aí. Nos últimos 15 anos, a Fórmula 1 viu... É isso mesmo, a McLaren com 188 pontos, disparada na liderança. A Mercedes com Kimi Antonelli e George Russell pode ser a segunda força esse ano, visto que a Ferrari e a Red Bull estão já ficando mais distantes. A Red Bull só tem o Max Verstappen, que soma. O Hamilton e o Leclerc são os tímidos. Então a briga vai ficar entre McLaren e Mercedes? A gente pode dizer que a McLaren é a grande favorita para ganhar o Mundial de Construtores. A Mercedes é uma grande surpresa, era visto no início da temporada que a Ferrari fosse o segundo carro, mas começou mal. Mas calma um pouquinho, que a gente ainda tem muitas etapas da Fórmula 1 até terminar o ano, ainda faltam mais 19 etapas, tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Tem mesmo, e nesse final de semana folga, já no próximo 1º de maio, teremos o GP de Miami, na linda e bela cidade da Flórida. Oscar Piastri 99, Lando Norris 89, Max 87 e até o Russell com 73. Esses 4 pilotos têm chances reais aí de título ou você vê mais esse favoritismo para Verstappen e os 2 da McLaren? A grande chance, na verdade, é o Lando Norris e o Oscar Piastri por ter o melhor carro. Só que, se o Lando Norris continuar nessa inconstância que ele está demonstrando, atrapalhando a si mesmo nas corridas, ele vai ficar abaixo até do Piastri. E aí vai ser uma vergonha, né? Você começa o ano como o grande piloto da equipe e o segundo piloto é quem toma a dianteira da competição, vai ser muito triste pro Lando Norris. É, vai vendo, hein? Teve gol na Série B. Grêmio Novo Horizontino jogando no interior de São Paulo, recebendo o Criciúma, o ex-time de Cláudio Tencati. E o Eric Popó, que isso, hein? Driblou tocou e fez o primeiro gol do Criciúma. Jogo esse que está acontecendo. Está com 28 minutos da primeira parte. Um cruzamento veio e de cabeça Popó fez o gol que vai dando a vitória parcial pro Criciúma. Agora sim, produção, eu quero ver as dicas do Dedê. Semana passada tivemos 3 greens, hein? Ah, vocês não vão deixar passar. Você vai deixar passar essa, Marcos? Eu não, vou apostar agorinha, já vou pegar meu celular assim que acabar o programa. Pega aí, ó, pega essas dicas, hein? No jogo entre Bahia e Ceará, às 20 horas, você pode ir no jogo mais 1,5. Então, deu 1-1, você já ganhou. O Remo e Coritiba, lá no norte do nosso país, lá em Belém, ambas equipes marcam, ou seja, 2-2, 1-1 entre Remo e Coritiba. E ABC e CSA, mais de 1,5 gols. Olha só, hein? Pega essa dica. Nós estamos aqui com alto índice de aproveitamento. Se eu fosse o seu, eu pegava, hein? Mais 1,5, tanto no ABC contra o CSA, contra o Ceará e Bahia, e Remo e Coritiba, ambos marcam.
chegando ao final do programa, Marcos. Como passou rápido, hein? Eu confesso que nesse feriado eu ficaria aqui mais tempo. Pois é, tinha muita coisa pra falar, a gente quase conseguiu finalizar a pauta, mas Verdade. deu tudo certo. Obrigado, Marcos. Obrigado. Boa semana pra você. Pra todos nós, uma semana abençoada por Deus e com muita vitória aí dos times goianos. Amém. Que assim seja. O Atlético na terça, o Goiás na quarta e o Vila na sexta. Isso aí. A você de casa, um beijo grande e nos vemos amanhã. Tchau!